Boa tarde, gente. Ele faz uma apresentação dessa, parece um cara assim, ó, sensation, né? E que o cara vai chegar eu de fato quis vir aqui porque tem uma paixão no meu coração que é apoiar plantadores de igreja, apoiar igrejas que estão começando. Então, um prazer estarmos juntos. Obrigado, Antônio, Érica. Eu vinha de qualquer jeito para conhecer, né? O pai da Érica é super meu amigo, lá dos velhos carnavais. Não, crente não tem carnaval, né? Dos grandes congressos lá atrás. Então a gente já se conhecia, mas eu não conhecia os dois. E o Kleber foi minha ovelha lá no Brasil. E está com muita dor no coração e alegria emprestado para vocês aqui. Mas Deus tira as pessoas de um lugar para elas plantarem outros, e assim o evangelho vai florescendo. Só existe uma igreja, que é a Igreja de Jesus. E a Igreja de Jesus se reúne em vários lugares, em várias comunidades. As comunidades são diferentes, mas a igreja é uma só. A gente veio de férias esse ano, foi a primeira vez que eu tirei na vida 30 dias de férias. Então chegamos aqui 24 de dezembro, aí viemos a família toda, as minhas filhas casada com o marido, já foi embora, alguém tem que trabalhar nessa família. A minha esposa voltou na sexta-feira, a Kátia é professora do Mackenzie lá em São Paulo, então ela tem que começar a aula amanhã, então ela já voltou. E eu volto com a filha mais nova. Na quarta-feira a gente volta, mas hoje ela pediu para eu ficar lá. Ela já foi para a igreja comigo de manhã e tal, né? E aí ela assim, pai, deixa eu sair com os amigos. Eu falei, tudo bem, filha, sai. E ela saiu, vocês conheceram ela. Depois a gente fala um versículo no final, né? Parece que pregação tem que ter um versículo, mas eu quero dividir com vocês uma experiência, como ele disse, do que Deus fez na nossa vida. Até 2009... eu nunca tinha participado de uma igreja pequena. Eu nasci numa igreja evangélica que tinha na época 600 membros. A gente ficou naquela igreja. Depois quando eu me tornei pastor, eu sou pastor há 22 anos. Eu fui ser pastor numa igreja que era uma igreja de 200 membros, mas ela depois cresceu um pouco e eu logo já mudei para outra igreja. Que nós chegamos, tinha 700 pessoas, quando a gente saiu tinha 3.000. Aí eu cheguei numa igreja que tinha 2.500, quando a gente saiu tinha 4.000. Então, eu estava acostumado com esse movimento. Em 2009, eu olhei... Bom, a primeira mudança que a gente teve foi no ano 2000. Eu tinha que mudar o estilo, porque eu cresci em igreja tradicional. Sabe aquela que o pastor vai de terno e gravata aos domingos na igreja? Talvez vocês se converteram aqui. Quem é crente desde sempre aqui? Desde criança. Tem um grupo que cresceu na igreja. Alguns se converteram aqui, né? Então eu era sabe aquele crente que ninguém quer ver passar na frente? Era o meu estilo, porque eu disse, bom, as minhas filhas, elas não aguentavam mais ir na igreja. Tinham 15, 16 anos, e às vezes eu tinha que ir, elas assim, pai, ninguém merece a igreja da avó, que é a igreja que eu fui criado. Então eu disse, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, eu vou perder minhas filhas. Então foi a primeira mudança, eclesiológica, não mudança teológica, mas mudança de jeito de ser igreja. Quando eu percebi em 2009, 2005, eu tinha uma inquietação. Por quê? A igreja, mesmo tendo modernizado, ela não conversava com essa nova geração. A igreja não conversava com esse mundo secularizado que a gente tem. As pessoas estão procurando Deus, mas elas não sabem onde encontrar Deus. E a igreja antiga, às vezes, esquece de contar que ela está aqui para contar para as pessoas onde está Deus. Então eu disse, tem alguma coisa errada. Por outro lado, a igreja ficou pesada, a igreja religiosa. A igreja evangélica ela nasce da reforma protestante. E o pessoal estava protestando contra o quê? Contra aquela pirâmide de poder, contra o controle, contra a venda das indulgências. Lembra dessa história? 8ª série. Né? A reforma católica protestante é contra isso. E, de repente, a igreja evangélica se transformou numa pirâmide também. Aquela coisa de poder, de competição. Então, assim, tem alguma coisa errada. Dá para ser crente e ser feliz? Olha que coisa. Dá para você ser crente e ser feliz. Dá para você ser pastor e ser feliz. E não precisar tomar pantoprazol, omeprazol para ir para a reunião de igreja. Dá para você criar seus filhos numa boa, seguindo a Cristo, e sem aquele peso da religião, sem aquele peso da cobrança, do julgamento. Então eu disse, puxa, alguma coisa está errada. E esse desejo no coração foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2009, eu conheci um grupo, uma pessoa... Eu era pastor na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. Eu era gestor ministerial da igreja e o pastor de adoração.
E uma pessoa de Alphaville escreveu para a igreja dizendo assim, nós somos um grupo. E temos 3 anos aqui, o grupo se juntou, mas a gente não conseguiu conversar com a comunidade. Vocês poderiam nos ajudar? Aí o pastor da igreja diz, o Sidney pode ajudar, porque ele é o gestor, ele entende dos processos, e eu tinha um pequeno grupo em Alphaville. Fui conversar com aqueles irmãos e sentei com eles e sonhei como seria uma igreja para alcançar um público secularizado. Todo mundo aqui conhece Alphaville, em São Paulo. Um público secularizado. O que é um público secularizado? Que as pessoas têm o conforto que elas precisam, elas têm a saúde, a educação, a segurança, mas elas, mesmo assim, continuam com o vazio. Não conseguem preencher uma resposta de sentido, de propósito de vida. Então, uma igreja que converse com essa comunidade. Fiz uma pergunta para aquele grupo. Se essa igreja fechar hoje, vai fazer falta? A primeira coisa que eles disseram assim, não vai fazer falta, ninguém conhece a gente. Falei, então vocês precisam, na verdade, era só um papo. Vocês precisam construir uma comunidade que se um dia ela sair desse lugar, ela vai deixar um buraco na comunidade. Beleza, consultor, né? Consultor é aquele cara que você paga para... Eu fui de graça, mas era um cara que você paga para falar o que você já sabe. E eles assim, pô, legal. Aí desenhei um projeto com eles de como seria essa igreja. Eles perguntaram para mim, você não quer ser o nosso pastor? Eu falei, nem pensar. Eu estava numa igreja de 4.000 pessoas, cheio de trabalho. Um grupo de 40 pessoas que se reunia em cima de uma borracharia. Embaixo era uma loja de pneus. E em cima, esse lugar aqui é um palácio. E em cima era a igreja. Aí eu fui pregar lá um dia. Minha esposa falou assim, você vai pregar em Alphaville? Eu falei, vou, tem um grupo lá, preciso ajudar os irmãos. Sabe aquela história de pastor, fim de tarde? Aí eu fui pregar lá, eram 25 pessoas no culto aquele dia. 25 adultos, 8 crianças, 4 adolescentes e 4 jovens. Era esse o grupo. Quando nós saímos de lá, a minha esposa falou assim, esse pessoal que você falou que está querendo conversar com você, para você vir ser pastor? Eu falei assim, você está louco? Nós descemos a escada, né? A hora que a gente desceu a escada, ela olhou para mim, acordou do seu pesadelo, né? Que isso não é um sonho, é um pesadelo. Você vir pastorear uma igreja, Sidney, não é pelo tamanho. Você não vai aguentar ficar numa igreja pequena. E eles não vão te aguentar, porque você é agitado. E eu disse assim, eu estou voltando para casa mais animado, porque um grupo pequeno, na mão de Deus, pode sonhar alguma coisa. E eu estava sonhando, por quê? O que eu estava sonhando? Uma igreja cristocêntrica, que fugisse do mercado gospel. Eu tenho pavor do mercado gospel. Sabe aquele cara que vem cantar na sua igreja só pelo dinheiro que ele leva? Ou vem pregar porque eu não aguento isso mais. Uma igreja que Cristo fosse o centro e que a gente construísse uma comunidade de verdade, somando histórias de pessoas. Cada um de vocês tem uma história. Então eu disse, puxa, essa igreja que eu estou sonhando, porque essa igreja que dialoga com as gerações, essa igreja que vai se preocupar de fato com as pessoas, essa igreja que vai pregar uma palavra que não seja autoajuda, mas que seja uma ajuda do alto. Porque quando a gente, de fato, busca a Deus, com jejum, com oração, com palavra, vem uma força sobrenatural sobre nós e nos impulsiona. Então, eu disse, puxa, é isso que eu acredito. Uma pregação sobrenatural no mundo natural, um cuidado de pessoas, mas um cuidado holístico de pessoas. Não é aquela coisa que você prende uma pessoa num guru. O brasileiro tem muito disso. Pela nossa tradição católica, você sai do padre e vem para um pastor evangélico. E aquele cara tem que orar por você, ele que põe a mão em você. Não, mas uma cura holística, que você olha o espírito, você olha a alma, você olha o corpo e você olha a história da pessoa. E ajude essa pessoa a encontrar Cristo no meio do seu contexto de vida. Então, recuperação de pessoas, uma espiritualidade advinda de Cristo e a comunidade fortalecida em relacionamentos. É isso, é corrida. As mulheres correm melhor do que a gente mesmo. Eu que o diga. Jiu-jitsu, caminhada, motociclista, cozinha. Meu grupo hoje é mais gourmet do que corrida. Enfim, mas a gente celebra a vida junto. Então, esse grupo, e depois disso, isso termina na missão. Toda vez, Jesus é tão maravilhoso que quando você fala de Jesus e quando você vive Jesus, aquilo muda você. E vem um perfume tão forte da sua vida que ele muda quem está perto de você. Você já teve essa experiência? Cristo mexe com você, aí você começa a viver Cristo. De repente, a sua mulher olha e fala assim para você, o que está acontecendo com você?
Ou o seu marido olha para você e fala assim, vem cá, o que aconteceu com você? E a mudança começa dentro da gente, vai mudando, mudando, mudando. Isso contagia quem está perto da gente. Isso transforma a comunidade. Então foi isso que aconteceu com a gente. A gente sai, nós descemos naquele dia, eu me lembro, era junho de 2009. A minha esposa falou assim para mim, acorda do pesadelo, né? Eu disse, não, eu estou super animado. Ela, meu Deus do céu. Quando foi setembro, eu pedi demissão da igreja que eu trabalhava. E nós, então, começamos uma nova igreja a partir daquele grupo. Porque aquela igreja tradicional, que não conversava com as pessoas, assim, encerra. E a gente começa uma nova igreja a partir desse grupo. 4 de outubro de 2009. Uma igreja profunda, leve e funcional. Profunda nos relacionamentos com Deus e entre nós. Leve no jeito de ser. Eu falo que ela é leve, Neto, apesar do pastor. Dá para ser leve. E funcional, porque igreja é um negócio às vezes complicado. Mas assim, se alguém está feliz, reúne e faz um churrasco. Se alguém está triste, vai lá e consola. Se alguém está precisando de um apoio, se alguém está mudando de casa, ajuda na mudança. Se alguém já mudou de casa nova, faz a festa. Isso é igreja. Isso é igreja. Para isso a gente precisa de igreja. Porque senão a gente é a igreja. Se você não for assim, não precisa da comunidade. Então foi essa igreja que a gente começou a construir. Os primeiros 6 meses, chegamos lá, então, começamos junto com aquele grupo, 4 de outubro de 2009. Ainda era borracharia. Fizemos uma reforma, que era um lugar muito feio. Então a gente deu um tapa. Eu gosto de lugar bonito, assim, tem que ser estético, combinando. Todo pastor tem um pouco de toque, né? Tem que ter cadeira alinhada, né? Lembra disso? Cadeira alinhada, orquídea, arrumadinho. A gente arrumou um pouco aquele lugar, tinha um contrato de aluguel, tínhamos que ficar mais 6 meses ali. Naqueles 6 meses eu disse assim, não convida ninguém novo para a igreja. Convide pessoas que queiram plantar uma igreja. Então nós éramos 50 pessoas, contando todo mundo. E eu disse, se você tem um parente, um amigo, alguém que quer plantar uma igreja, pode convidar. Não crente ainda não, porque o cara chegar aqui vai dar uma queimada. Naqueles 6 meses eu comecei a pregar sobre os fundamentos dessa igreja, que é o que está no livro. O livro é o registro dessa experiência. E eu pregava sobre os pilares, onde nós íamos construir uma igreja centrada em Cristo. Depois de 6 meses, 4 de abril de 2010, nós mudamos para um lugar que era um pouco menor do que esse, Neto. Interessante. Eu chego aqui hoje, era quase o nosso segundo lugar, um pouquinho menor. E não era bonito assim, a gente deu um tapa nele. Sempre dá um tapa num prédio lá, né? E nós mudamos para lá com 100 pessoas. E naqueles 6 meses chegaram 50 pessoas que queriam somar e plantar uma igreja. Depois de 6 meses, nós mudamos para lá, 4 de abril, disse, agora nós vamos abrir a igreja para as pessoas. O que nós fazíamos? Nós fazíamos 2 coisas naquele momento, mais nada. Nós fazíamos o culto de domingo, e o culto de domingo era algo parecido com isso aqui. O culto é louvor, oração e pregação. O que passar disso não necessariamente vem do maligno, mas não é culto. Então, louvor, muito gostoso o louvor hoje. Cadê o Israel, né? Vinícius. Tem um Israel aqui, não tem? Ah, então. Vocês são gêmeos? Porque eu confundi os dois. O Vinícius. Tinha um louvor, a gente fazia o culto, oração e pregação. E, durante a semana, nós começamos os grupos. Porque é o grupo que dá liga. É no grupo que você vive a igreja, é no grupo que você ouve a história das pessoas. Depois a gente fez sempre o cuidado de pessoas. Então, culto, cuidado de pessoas, culto, cuidado de pessoas. E começamos com pequenas ações na comunidade. Nós éramos pequenos, então a gente adotou um orfanato, que a gente ia lá mensalmente, e uma casa de idosos, do Grupo Vida. Eram os 2 projetos iniciais. Então, culto, cuidado de gente e a missão. 2 anos, essa igreja foi para 400 pessoas. E o que a gente fazia ali? Culto, cuidado de gente e missão. Nunca levamos celebridade. Sabe por que a gente não leva celebridade? Porque a igreja tem uma celebridade. Jesus. A igreja centrada em Cristo, ela tem tudo que ela precisa. O nosso culto, eu falo que ele está sempre cheio. Com 100, com 1000, com 5000, está sempre cheio. Porque a gente toca, canta, grava, projeta para uma pessoa. Então, depois de 2 anos, essa igreja saiu de 100 para 400 pessoas, e aí tem um limite físico. Era nesse espaço, nós fazíamos 2 cultos, mais uma quadra, mais alugava um posto de gasolina. Vocês não conheceram a igreja nessa época.
um posto de gasolina, e a gente se virava. E plantador de igreja sofre. A gente arrumava, ali, arruma tudo, espera, troca de roupa, passa um perfume, recebe todo mundo, aí todo mundo vai embora, aí você desorganiza e tem que devolver, né? Então, 2 anos depois, nós mudamos para um outro lugar. Eu passava sempre num lugar para ir para casa, aí um dia eu passo, estava assim, aluga-se, que era a empresa que você trabalhava, né, Érica? A empresa da Érica, graças a Deus, prosperou, e eles saíram dali de um lugar. E eu passo indo para casa e vejo uma placa assim, aluga-se. Eu disse, uau, isso aqui deve dar uma super estrutura para a igreja. Era um galpão velho, né? Eu fui lá olhar aquilo, olhei e falei, puxa vida, fotografei, escritório, uau. Pastor é louco, ele está sempre sonhando. Plantador de igreja é louco vezes 5. E aí eu olhei aquele lugar e falei, aqui acho que dá um negócio. O cara que era o meu parceiro estava aqui nos Estados Unidos, a trabalho. Eu falei, cara, achei lugar para a igreja, o próximo passo e tal. Eu sei que eu levei a igreja ali, desafiei, a gente transformou aquele galpão, que era uma logística, né, era uma transportadora. A gente falou que continuou sendo uma transportadora. Então, a gente saiu da borracharia, nós fomos para um lugar que era equipamentos de fitness. Ainda bem que era só equipamento, que não era fitness, né? E depois a gente foi para uma transportadora. E eu falei, lá continuou sendo uma transportadora. A gente tirava a gente do inferno e levava para o céu. Nós reformamos aquele prédio em 2 meses. Um auditório para 1.000 pessoas. Então, imagina, nós éramos 400, fomos para um auditório para 1.000 pessoas. Aí já tinha um espaço para criança. Naquela época a gente tinha muita criança, eram 25 crianças. Mas a gente tinha um espaço para criança, tinha os escritórios, porque durante os primeiros anos eu não tinha escritório na igreja, era borracharia e um outro galpãozinho pequeno, eu atendia nos cafés. Fiz amizade com todos os restaurantes de Alphaville. Aí nós mudamos para esse lugar e aí continuamos fazendo o quê? Culto, cuidado de pessoas e a missão. O nosso culto, a gente sempre envolve as gerações e faz um culto que todo mundo entende. Louvor, oração e pregação. Eu estou falando isso por quê? Porque é um arroz com feijão, gente. A gente não precisa de pirotecnia. Quando a gente quer ver fogos de artifício, a gente vem na Disney. O culto, Jesus já é impressionante. E nós precisamos focar nele. E a igreja, culto, louvor, oração, pregação e cuidado de gente. 1º de julho de 2012, nós mudamos para esse lugar. Mudamos com 400 pessoas. Final de 1º de fevereiro de 2014, 1 ano e meio depois, nós já éramos 1.000 pessoas. Aí eu disse, teve uma época que eu fiquei doente. Vocês chegaram na igreja em que ano? Logo depois, né? Eu fiquei doente, porque era um pastor só, com uma secretária e 2 seminaristas. E eu disse, eu preciso de uma equipe agora, porque eu já fiquei doente, quase morri. Com até 1.000 pessoas eu me matei, mas agora eu preciso de gente. Aí, 1º de fevereiro de 2014, nós trouxemos uma equipe, éramos 11 pessoas. Que beleza, agora sim. Aí, 11 pessoas, a gente continuou fazendo culto, cuidando de gente, missão. O que aconteceu? Deus trouxe mais 1.000 pessoas naquele ano. Nós terminamos o ano de 2014 com 2.000 pessoas. Vocês lembram disso? Aí, em 2015, aí começou uma coisa meio chamada crise no Brasil. Crise no Brasil, aí a gente tinha um galpão do lado que era uma BMW, e os alemães são espertos, eles vazaram rapidinho dali. Eu estava no centro de São Paulo, comprando coisa para as crianças, com o administrador da igreja, me liga um corretor. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Aquele galpão do lado da igreja vai vagar. A gente põe para alugar ou o senhor tem interesse? Eu falei assim, não põe para alugar, é nosso. O administrador olhou para mim e falou assim, você é louco? Eu disse, olha, eu não sei ainda como a gente vai fazer, a gente ainda tem esse detalhe, a gente é batista tem negócio de assembleia, né? Eu disse, eu não sei como eu vou fazer, mas não aluga esse galpão que ele é nosso. Chamei o pessoal, aí vocês já estavam lá, chamei a turma que lidera a igreja, falei, tem um galpão oferecendo para nós um aluguel. Eu disse, você está louco? Eu disse, não estou louco, mas é uma oportunidade, vamos chamar a igreja. Resumo, 1 mês depois nós inauguramos outro prédio. A gente quebrou o muro. E emendamos os 2 prédios. E a gente inaugurou um espaço que caberia até 500, 600 crianças. Nós tínhamos, naquela época, 100 crianças. Então, fizemos um prédio dedicado às novas gerações e o outro prédio fica exclusivamente para os adultos. Isso aí foi 5 de maio de 2015, a gente inaugura isso. Agosto de 2015, a crise aperta mais um pouco. E o que essa igreja fazia naquela época? Culto, cuidado de gente,
e missão. Os cultos estavam ficando melhores, porque quanto mais gente, mais animado. O cuidado de grupos, ia pulverizando grupos casais, celebrando a recuperação, que é o Celebrate Recovery aqui. A gente cuidando de gente e missão. A igreja continuou. Nós terminamos 2015 com aquela crise, as pessoas procuraram mais a igreja. Muita gente se converteu. A gente termina o ano de 2015 com 3.000 pessoas. Tinha um prédio do lado. E quando a gente estava ali fazendo a reforma de 2012, eu lavando o chão, literalmente, sabe aquele final de obra, último dia, inaugurar domingo, eu não aguentava mais ver ninguém, falei, deixa eu catar uma mangueira, que todo mundo vai pensar que eu estou ocupado, ninguém fala comigo. Eu estava lavando o chão e olhando o prédio do lado. Falei assim, essa empresa podia crescer, sumir daqui, e a gente quebrava o próximo muro. Não orei para a empresa quebrar, eu orei para ela crescer. Quando foi janeiro de 2016, a empresa do lado foi comprada. Logística também. A Direct foi comprada pela B2W. E ela muda dali para Jandira. Então, vagou um prédio que era a nossa área construída aqui, 4.500 metros. Vagou um prédio do lado de 8.800 metros quadrados. Eu falei assim, bom, eu estava aqui de férias. Aí o corretor me ligou. Só que dessa vez não deu, né? Ô, pastor, tal assim, cara, esse valor é um absurdo, não tem como pagar um aluguel desse, então nem quero olhar. Morreu o assunto. Crise, ninguém alugava nada no Brasil, continua assim até hoje, então ninguém alugando nada. Júlio me deu um negócio assim, sabe aquele negócio de cima para baixo, que o Espírito Santo vem e fala assim, vai lá olhar, você tem que ter fé. A gente foi lá olhar aquele prédio, e era um galpão. Ali funcionava a Amazon Americana, era um site deles. Era um galpão enorme. E eu comecei a enxergar aquilo, um auditório, mais um outro auditório para criança, mais um restaurante, mais um não sei o quê, mais um não sei o quê. E eu olhando aquilo, eu pensava assim, esse cara é louco. Aí levei a igreja um domingo. Vocês estavam lá ainda? Estavam, né? Que a gente foi visitar. E eu disse, aqui vai ser isso. Eu sei que a gente olhou aquilo em julho, começamos a conversar, o pessoal fez as contas. Nós precisávamos de uma grana para alugar e implantar. O resumo da obra, Deus mandou o que a gente precisava. Porque Deus sempre vai dar aquilo que você precisa para amar as pessoas. Ele não vai dar o que você precisa para ficar famoso, mas Ele vai dar o que você precisa para amar as pessoas. Ele vai dar o que você precisa para que Ele seja famoso. Então Ele mandou o recurso. A gente inaugurou em 5 de fevereiro de 2017. Vocês já estavam lá? Já tinha vindo embora. A gente inaugurou em 5 de fevereiro de 2017 o nosso novo espaço. Então, a gente juntou os 3 prédios. São 3 prédios, 5 auditórios. O auditório principal tem 3.000 lugares. A gente juntou, foi uma festa. 5 de fevereiro de 2017, a igreja tinha 4.000 pessoas. Nós terminamos o ano de 2017 com 5.200 pessoas. A gente terminou o ano de 2018 com 6.200 membros. Mais ou menos 8.000 pessoas passando pela igreja no final de semana. As 8 crianças são 700, 800 agora. E Deus foi multiplicando aquilo. Aí você fala assim, ô Sidney, mas o ponto para mim é o seguinte, nós falamos disso agora. A sensação que eu tenho quando eu ando em qualquer lugar do mundo é que Jesus está chamando a igreja dele de volta. Isso não é uma coisa de Alphaville, isso é uma coisa do mundo. Você chega aqui, é isso que está acontecendo, um movimento como esse descende, como qualquer outro lugar. Você chega na Argentina, você chega na África, você chega na Europa, as igrejas da Europa estão se levantando. O que a Hillsong faz na Europa é impressionante. Então, Jesus está levantando a igreja dele para resgatar as pessoas, porque existe um movimento de renascimento da igreja, do cristianismo, de Cristo. A igreja centrada em Cristo. Não é a igreja centrada numa pessoa, não é a igreja centrada numa tradição. Vocês são de origem assembleiana. Participam de uma igreja. Se fosse no Brasil, participariam de uma igreja assembleiana. Eu sou de origem presbiteriana. Estou numa igreja batista. Mas nem batista, nem presbiteriano, isso aí não se compara ao poder, ao nome de Jesus. Quem mudou sua vida? Jesus. Quando a gente fala nome de igreja, a gente gera uma confusão. Quando a gente fala o nome de quem mudou a nossa vida, a gente entende que é Cristo. Então, Cristo está levantando a igreja dele. Então, a minha disposição de contar hoje isso, porque essa igreja aqui é exatamente a nossa igreja em 2009.
Só que Deus levantou aquele povo para fundar uma igreja, para levantar uma igreja de fato cristã, centrada em Cristo. Vocês não precisam ser aqui, minha palavra de encorajamento, Neto, para vocês é assim, vocês não precisam ser mais do mesmo. Resistam à tentação de ser uma igreja de famosos. Porque isso é fácil, vai ser mais rápido. Mas aí você tem que ficar alimentando isso. Resista à tentação de ser a igreja focada numa pessoa. Porque aí você tem o pastorzão, aquele que ora por você. Eu falo que eu sou um pastor vira-lata. Aí uma pessoa esses dias falou para mim, ainda bem que você é vira-lata, porque pastor de raça a gente já está cheio. Né? O que é um pastor vira-lata? É claro que não é pejorativo. É um pastor que anda com as pessoas. Eu falo que eu sou vira-lata. Chamou, eu estou indo. Né, Érica? Vai ter um japonês, aniversário, você vem? Chamou, eu estou indo. Você quer que eu vá na sua casa? Me convida que eu vou. Porque os pastores, eles sumiram de perto das pessoas. Eles estão perto daqueles que interessam para eles. Então, não, nós não precisamos ficar focados numa pessoa, nem num sistema religioso. A gente precisa focar em Cristo. A gente precisa viver uma igreja de Cristo. E quando a gente foca em Cristo, tudo acontece. Se essa igreja pregar Cristo e cantar sobre Cristo, e aí as músicas Vinícius e a sua filha do louvor, cantar sobre Cristo e pregar sobre Cristo, vocês vão ver um movimento sobrenatural aqui que vocês não explicam. Nós não conseguimos explicar o que aconteceu em Alphaville. Humanamente falando. Não tem business plan para esse negócio. Porque a nossa mente não foi capaz de fazer isso. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, a minha palavra hoje é para encorajar vocês. Sonha grande, isso é um mindset que eu tenho comigo. Sonha grande, começa pequeno e anda rápido. Então, se Deus trouxe você para cá, não é para você assim, bom, o que eu vou consumir nessa igreja? Essa igreja tem pouca coisa para oferecer para você consumir. Mas aqui tem lugar para você construir alguma coisa. O privilégio que vocês têm hoje é de construir alguma coisa que não existe. Em 2015, eu vou terminar e vou mostrar umas fotos. Em 2015, eu criei para mim, eu tinha feito um mestrado já em teologia, eu ia entrar num doutorado. Aí eu disse assim, entrar num doutorado, ficar em sala de aula, vendo professor, não aguento esse negócio. Então eu fiz um programa de doutorado e comecei a visitar países e olhar as igrejas. Então eu fiz um roteiro, 3 anos, mostrei para a minha diretoria lá, falei, eu quero estudar esses assuntos. Fui para Sevilha, estudei o sul da Espanha, Europa, Portugal, Irlanda. E eu vim para os Estados Unidos, eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa da igreja, da centralidade de Cristo nas igrejas. Eu visitei, fiz um benchmark com 9 igrejas, todas na Flórida. Das 9 igrejas, eu só encontrei uma que pregava sobre Jesus. Só uma que o pastor falou de Cristo. O resto, o pastor falou do Bill Hybels, agora ninguém fala mais. Ele falou de alguma teoria. Ele até falou do apóstolo Paulo. Ele até mencionava às vezes Jesus, mas não pregou sobre Jesus. Eu digo, nós precisamos. Então, essa igreja, a oportunidade que vocês têm hoje, é criar uma igreja que fale de Cristo, centrada em Cristo. Gostei que vocês estão cantando português e inglês. Se eu estivesse aqui plantando uma igreja, eu faria uma igreja internacional. Porque essa história de igreja para brasileiro é internacional. A gente é reconhecido no mundo inteiro. Então, faz mesmo em português, faz em inglês, porque aí vem o hispano, vem o brasileiro, vem o nigeriano. Vocês estão aqui para começar um movimento, esse movimento que já começou, para engrossar esse movimento. Não venham para essa igreja para consumir o Neto e a Érica. Não venham para essa igreja, porque aí, se for para consumir, tem outros shoppings melhores para você ir. Mas vem para cá para construir alguma coisa. Sabe aquele seu vizinho, aquele seu parente, você mesmo. Primeiro ele vai fazer uma obra em você. Para Deus fazer uma obra através de você, primeiro ele faz em você. Então, deixa ele trabalhar com você, seja usado por ele, mas para ir criando um movimento e ter uma nova igreja aqui na Flórida. Eu ouvi dizer que são 100 famílias aqui no Intergarden essa semana, uma mensagem que a gente recebeu aí, dizia que tem 100 famílias brasileiras no Intergarden. Mas não se limitem aos brasileiros. Essa igreja é uma igreja, eu gostei, que é Vida Church, Life Groups, não é isso? Vai para cima. Um nome que o hispano entenda, o brasileiro entenda, o nigeriano entenda, o espanhol entenda, o cara que vier da Finlândia vai entender, porque o nome de Jesus é entendido por todo mundo.
Então, continuem pregando Cristo, vivendo Cristo, mas trabalhem, vocês vão precisar trabalhar. Eu gostei de ver ele ali, arrumando a infraestrutura, é isso mesmo. Plantar a igreja é um trabalho lascado, mas vale a pena. Vale a pena. Do grupo que começou com a gente, 80% continua na igreja. Graças a Deus. Uns 20%, alguns foram saindo, outros vieram, passaram, ajudaram bastante, foram embora. Mas Deus tem trazido gente todos os... Acabei de receber uma foto, lotado, o terceiro culto hoje à noite. Nós temos hoje 3 cultos, são 3 horários, 9, 11, 15, 18 e 30. Lotado o culto da noite. Esse calorzão que está no Brasil, diz que está 35 graus lá, todo mundo incomodado, então o povo foi para a noite. Mas Deus tem muito para cá. Quero mostrar umas fotos para vocês. Tem uma sequência de fotos aí, não tem? Esse é o dia que eu tomei posse lá. É 4 de outubro, essa foto é 4 de outubro de 2009. Você pode contar a quantidade de pessoas. Olha ali, está vendo um projetorzinho do lado? Já viu alguma coisa parecida com isso? Arrumadinho, bonitinho. Tem mais uma foto ali. Acredita ou não, aquele cara lá do esquerdo, assim, no canto, sou eu mesmo. Eu tinha mais cabelo. Essa era a igreja, gente. Outubro de 2009. Aí a igreja hoje, acho que tem uma foto agora da igreja hoje. Esse é um dos auditórios, esse é o auditório principal, que tem 3.000 lugares. São 5 auditórios. A gente tem 5 cultos simultâneos. Esse ali foi um Thanksgiving desse ano. A gente fez um jantar, foram 3 festas de Thanksgiving, um para adultos. Esse era o jantar de adultos. 170 mesas, 1.700 pessoas no jantar para os adultos. Esse aqui foi o musical de Natal. 400 voluntários, o coro ali no andaime, que brasileiro é criativo, né? A gente tira dinheiro da cabeça, porque no bolso não tem, né? O americano tem muito dinheiro, mas o brasileiro que vive nos Estados Unidos também sei que tem muito dinheiro, mas o brasileiro lá não tem, não. Mas a gente tem muita criatividade, né? Esse foi o musical de Natal, 12 mil ingressos vendidos, as pessoas, muita gente se converteu. E essa é a galera que cantou, que participou. A gente tirou uma foto no final. Né? Aí tem um vídeo. Esse vídeo é um vídeo da visão da igreja. Quando isso não existia, eu escrevi um texto. A igreja que eu vejo. Que igreja que a gente estava sonhando. E comecei a compartilhar sobre isso. Então é importante falar o que está acontecendo. Começamos a compartilhar. Todo ano eu faço isso, né? Um Vision Day. A igreja que a gente sonha. Fico repetindo, explicando para as pessoas novas essa igreja. Mensalmente tem um café que a gente explica de novo a igreja. Então tem um vídeo aqui para vocês conhecerem a visão da igreja e vocês verem um pouquinho de como ela está hoje nos movimentos da igreja, né? Isso foi a gente construindo ano passado o galpão. Esse é o auditório dos universitários. A gente reúne 400 universitários agora, aos domingos. Esse é o Celebrando a Recuperação, de terça-feira. A gente tem mais ou menos 500 pessoas participando, 27 grupos de cuidado. Esse é o culto de domingo. Por acaso eu estou com o mesmo casaco. O nosso pastor da adoração. Aí os adolescentes, o Flow. Nossa igreja liderança é bacia e toalha. Nós estamos lá para lavar os pés das pessoas, interagindo com a cultura. A nossa igreja tem a classe E, D, C, B, A e o ha. Está todo mundo lá. Os donos da pirâmide também fazem parte da igreja. É um lugar onde todos somos iguais. Os pastores todos carecas.
Lindo, né? Olha os prédios emendados ali. São 3 prédios. Hoje a gente abriu para a comunidade de uma maneira tão grande, assim, forte, que a gente não tem um templo, nós somos o templo. Mas essa igreja tem um espaço. Então, nosso espaço é aberto 24 horas por dia, não, 7 dias por semana, das 7 da manhã às 22 horas. Então, eles são quantas horas? 15 horas por dia. Nós temos um restaurante que é aberto para a comunidade, a gente tem uma mega store, a gente tem um barbershop, a gente tem um espaço beleza para as mulheres. Os homens é só cabelo, barba e uma massagem. São 3 serviços. As mulheres têm 70 serviços. Estou brincando. A gente tem um coworking, porque muitas empresas passaram por dificuldades, as pessoas começaram... Então a gente tem um coworking, a gente tem um estúdio de pilates, a gente tem uma parte de esportes, a gente tem uma escola de artes, a gente tem uma companhia de jiu-jitsu que compete estadualmente, ficou em 2º lugar no estado de São Paulo. A gente tem uma companhia de ginástica artística que ficou em 1º lugar no estado de São Paulo, ganhou as meninas... Lindas, as meninas ganharam, elas vão vir para Orlando fazer um treinamento com um grupo daqui. Foi um prêmio do congresso que elas participaram. Nós temos projetos sociais, porque Alphaville, em torno de Alphaville, é uma pobreza bem grande. Alphaville é uma região da classe média alta, mas em torno é uma pobreza. Então, a gente tem muitos projetos sociais de transformação. Então, recebemos semanalmente 180 crianças, a gente apadrinhou 180 crianças, cuidando dela dos 6 anos até os 14 anos. Os que fazem 14, eles já estão falando inglês, estão engatados num programa de menor aprendiz. Essa é a nossa ideia de transformar a criançada. Então tem laboratório de informática, tem aula de inglês, tem um monte de coisa acontecendo. E a igreja não para. A igreja não para, porque nós só vamos parar quando Jesus voltar e a gente vai para o céu. Amém? Contando tudo isso para encorajar vocês, porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa nova aqui, vai fazer através de vocês. Falei para o pastor, se você quiser fazer uma pergunta, estou aqui para responder. Antes de eu orar por vocês, eu queria depois orar por vocês, por essa igreja, mas você pode fazer uma pergunta. Por que comprar cadeira? A pessoa chega assim, como é que é isso? Em 5 anos a igreja saiu de 50 para 2.500 pessoas. E a pessoa, daí que veio a ideia de criar o livro. O que você está usando? Você é MDA? Você é não sei o quê? Eu falei, não, a gente é uma igreja normal. Uma igreja normal, uma igreja que acredita que Cristo está trabalhando no lugar. O nosso trabalho é não atrapalhar Cristo. Cristo está trabalhando aqui o Intergarden. Vocês concordam com isso? Ele está trabalhando não só aqui, onde você está. Ele está trabalhando. Ele também já escolheu as pessoas que vão fazer parte dessa igreja. Qual que é o trabalho de vocês? Não atrapalhar Cristo. Como que a gente não atrapalha Cristo? É isso aqui. A igreja tem que ter cadeira vazia. Então, esse título vem o seguinte, a gente tinha 50 pessoas e eu disse, nós precisamos ter 100 cadeiras. Assim, mas a gente já tem 100 cadeiras. Eu falei, tem que ser 150 cadeiras. Mas a gente já tem 100. Nós temos que ter mais, vai chegar mais gente. Quando a gente mudou para um lugar, nós tínhamos 150 cadeiras. Tínhamos 100 pessoas, eu disse, nós precisamos comprar mais 200 cadeiras. Assim, o cara é louco, ele é fascinado por cadeira. Não, por quê? Porque tem que ter cadeira para as pessoas sentarem. Quando nós éramos 400 pessoas, nós mudamos para um lugar e comprei quantas cadeiras? 1.000 cadeiras. Então nós tínhamos 1.000 cadeiras e 400 pessoas. Aí eles assim... E aí um cara, administrador da igreja, falou assim, e aí, que tá faltando alguma coisa? Eu falei assim, falta cadeira, nós vamos comprar mais cadeiras. Assim, você tá louco? Eu não tô, tem que comprar cadeira para as crianças, tem que encher os auditórios. E aí quando eu escrevi o livro, ele falou assim, por que você não coloca compra cadeira? Compra cadeira porque assim, Deus já está trabalhando. A gente não pode fazer o trabalho de Deus. O que a gente pode fazer? Comprar cadeira. Cadeira você pode comprar. Ficar na porta, igual a Érica estava hoje recebendo as pessoas, isso vocês podem fazer. Montar aqui de manhã, mais cedo, mesa, né? Estava ali ele organizando, isso você pode fazer. Contribuir financeiramente, você pode fazer. Agora, o trabalho de Deus só Ele faz. Então, faça o que você pode fazer, porque Deus já está fazendo. É isso. O que mais? Um de cada vez.
Naquele primeiro momento eu não fiz nada, porque eu disse nosso espaço era pequeno, metade do espaço era para adultos. Você imagina um salão de 400 metros, 200 metros para adultos, 200 para crianças. Então, naquele primeiro momento, foi no corpo a corpo. Mas quando a gente mudou para o espaço novo, a gente teve algumas ações de cooperação para essa divulgação. Primeira coisa é a rede social. Facebook, Instagram são... não adianta, a gente não tem como fugir da mídia social. Eu falo que eu conheço os grupos de vida porque a Érica posta. A Érica é super boa nisso, ela é uma super social media, né? Então, assim, Facebook, Instagram, essa transmissão, muita gente, a gente não tinha câmera, então pegava uma câmerazinha daquelas de computador, colocava na parede e transmitia. E muita gente começou a assistir o culto pela internet, naquele negócio, um streaming bem ruim, e começou a vir, conversava, e até hoje. Naquela época não tinha WhatsApp, era SMS. Então, a ansiedade do pastor plantador, quando vocês faltam, um casal que falta aqui faz muita falta. Então, o plantador fica ansioso. Então, eu acordava cedo, já mandava mensagem. Aliás, sábado à tarde eu já começava, né? Mandava as mensagens e tal, era SMS. No domingo de manhã eu mandava, daí assim, a Érica e ele não apareceram. À tarde eu já mandava de novo. Eles não apareceram na segunda-feira, e aí, tudo bem e tal. Foi tanto SMS que a Claro me bloqueou. Então eu tinha SMS, eu tinha Facebook, o Instagram não tinha ainda, o Instagram não existia, mas tinha o Facebook, os adolescentes estavam lá, e eu ficava mandando e-mail, tinha uma coisa chamada e-mail naquela época, que funcionava, então eu mandava os e-mails, e atenção, e visita, pastor antigo que gosta de visitar a casa das pessoas, então eu ia no CEAGESP no sábado, comprava um monte de vaso de flor, e ia para a casa das pessoas, visitava, levava uma flor, depois eu almoçava com um, tomava café com outro. Por quê? Porque aquilo que você faz para uma pessoa, ela nunca esquece. Então eu lembro às vezes a minha esposa falava assim, você vai ficar mandando SMS de novo? Assim, vou mandar. Aí eu mandava. Aí tem gente que falava assim, que estava às vezes em casa, domingo de manhã, falava assim, eu não vou hoje, estou cansado. Aí chegava o SMS assim, coitado do pastor, deixa eu ir lá, senão ele vai ficar triste. A pessoa ia. Então foi isso que nós fizemos. Relação pessoal, SMS, Facebook, e entramos nas mídias locais, seculares. Por quê? Porque eu não queria coisa de crente. Os crentes, eles são encrencados, eles já vêm atrás da gente. Eu falei assim, eu quero conversar com a comunidade. Eu me lembro da revista Vero. Tentei com a revista Vero, que é uma revista badalada de Alphaville. Aí, educadamente, eles me disseram não. Como é que eles disseram não? Eu falei assim, 30 mil reais uma página. Então, não. Aí tem uma outra revista, uma segunda, chamada Revista Viva. Aí eu conversei com o pessoal da Viva, assim, uma igreja, assim, a gente nunca anunciou a igreja. Eu falei, eu não quero anunciar a igreja, eu quero anunciar valores, falar de família, falar de alma. Ela, se for isso aí, então vamos fechar, mas tem que fechar comigo 6 meses, cada página custa na época R$3.500. E se você fechar por 6 meses, eu tinha um patrocinador que bancou, então a igreja começa a aparecer do lado de fora, sem ser o nome da igreja, era alma, era... Então, assim, começou um diálogo. Quando acabou esses 6 meses, a dona da revista falou assim, eu queria conhecer esse pastor, porque eu nunca vi um pastor falando disso. E ela tinha que aprovar as minhas matérias, porque ela não publicaria sem aprovação editorial. Ela aprovou, ela gostou, e ela veio conversar comigo. Comecei aquela história do prefeito pedir para você orar. E eu comecei a conversar com a mulher. Resumo da ópera, a dona dessa revista, sabe onde funciona essa revista hoje? No nosso coworking. A dona da revista faz parte da igreja. Então, aí o dono da TV Alphaville se converteu e foi batizado. Então, a gente tem a TV Alphaville, a gente tem a mídia, a Revista Viva. Aí o cara da Folha de Alphaville, daí não sei o quê. De vez em quando a Vero pede para divulgar alguma coisa nossa agora. Ela pede para divulgar alguma coisa. Ou a gente também pede, sem muito estresse. A gente não está lá para criar confusão, mas a gente está na... essa semana eu recebi uma mensagem, foi engraçado. Falei, e aí, tô com saudade, como é que estão as coisas? Esses 10 anos, né? Porque a gente teve o 10 Years Challenge, e essa foto que eu mostrei para vocês era do 10 Years Challenge. Aí uma pessoa me escreveu e falou assim, olha, é tão interessante hoje como todo mundo fala da igreja, que até os padres aqui de Alphaville estão falando bem da igreja. E eu já fiz um casamento com o padre. Tinha uma moça, ela se converteu, era católica. Olha que situação, o cara crente batista de igreja, ia casar com uma moça que a mãe era super católica e o pai era muçulmano.
Então não podia ser nem numa igreja católica, nem numa igreja evangélica. Então o casamento foi numa igreja anglicana e tinha que ter um pastor e um padre. E aí achar o pastor que fazia o casamento, um padre, assim, eu faço, o padre de Alphaville, eu também, fomos nós dois, fizemos o casamento da menina. Aí tinha que assinar lá o ritual católico, né? Aí o padre falou assim, mas ela é católica, né? E a menina se converteu na igreja. Eu falei assim, ela vai na nossa igreja. Mas ela é convertida? Eu falei, padre, abafa o caso, faz o casamento e fica quieto. A gente veio aqui para abençoar esse casal. E o que aconteceu? Depois o pai dessa menina muçulmano foi para um curso de casais lá em Campos do Jordão com uma corte. E o cara começou a ir para a igreja. Esse cara muçulmano está na igreja todos os domingos. E a mãe da menina também veio para a igreja. É assim que vai acontecendo. Então esse negócio de muçulmano, evangélico, batista, isso nos separa. O amor nos une. O nome de Cristo é poderoso para quebrar qualquer coisa. Então a gente está nas mídias. A gente continua sendo um social media forte ainda. Hoje é Instagram, Facebook, e medindo as páginas e timeline, a gente dialoga, a velocidade de resposta é muito grande, né? Conversamos muito. WhatsApp, até pouco tempo eu estava nos 50, 60 grupos de WhatsApp da igreja. Agora eu saí, eu estou com uns 25 só. Conversando com as pessoas querem conversar. Quando você toca uma pessoa, ela nunca esquece. Toca positivamente uma pessoa. É isso? Eu falo assim, eu não faria diferente, porque eu não gosto de ficar arrependido, porque coisa errada vai dar coisa errada, não tem jeito, né? Você não pode chorar porque deu coisa errada, né? O erro faz parte do aprendizado. Mas eu faria do mesmo jeito, eu só, assim, o que foi mais difícil, porque a gente cresce muito rápido, e aí você treinar pessoas e comunicar, então eu comunicaria cada vez mais, acho que esse é o papel do pastor, comunicar para que as pessoas possam entender. Então comunicar melhor para que mais gente ficasse sem dúvida, isso é uma coisa que eu faria diferente. Esse foi um grande desafio, de você botar todo mundo da mesma visão, porque a pressão depois que você cresce ela é muito forte. Enquanto eu estava na borracharia, ninguém vinha falar comigo 5 horas da tarde, por isso que eu gosto de vir. Quando eu estava lá na beira do rio, que a gente fala que era a igreja do rio, também ninguém vinha. Um auditório de 200 pessoas, 150 pessoas. Eu postei no Facebook que a gente estava indo para um auditório, 1000 pessoas. Eu postei o projeto, comecei a receber amigo. Então esse era um desafio, você manter o foco em Cristo, a despeito das pressões. Hoje, daqui um pouco, a vida vai ter muita oportunidade. As estrelas vão querer vir mesmo, vai ter que incluir no roteiro internacional dele. E aí você vai dizer assim, continua o seu amigo, mas o foco aqui é Cristo, eu mesmo vou pregar. O ano passado inteiro, tirando as conferências, a gente tem uma conferência por ano. A conferência a gente leva a gente de fora, mas tirando a conferência, nós tivemos um pregador de fora, o resto era tudo pregador da casa. Por quê? Nós somos uma comunidade, a gente quer ouvir a família. Você não leva visita todo dia na sua casa, você vive em família. Então é um desafio a gente manter o foco em Cristo e se comunicar para não perder a visão. Isso que eu estou falando para vocês aqui, escrevi antes disso existir. Hoje já existe, eu fico falando disso todo ano. Todo ano, todo semestre, todo mês, a gente fala da visão da igreja. Mas é tão bom o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Eu continuaria fazendo tudo do mesmo jeito, mas sempre esforçando para não perder o foco. É isso. Não é que a gente não cometeu erros, né? Erro tem todo dia. Erro vira acerto. O erro, quando é aprendizado, ele é um acerto. Né? Tá bom? Queria orar por vocês. Vem cá, Neto. Érica. Eu queria orar pelo pastor, pela família. Tem a menina do louvor, que esqueci o seu nome. Como você chama? Júlia. Vem aqui, Júlia. E vocês vão ficar em pé também? Cadê o Beto, a Luísa, os espanhóis? Por que eu queria orar pela família do pastor, né? Porque plantar uma igreja não é fácil, não. Tem uma pressão grande, né? Eu cheguei aqui e vi o menino correndo atrás do multimídia. Aí ela no louvor, eu falei assim, é sua filha, a mulher está lá no estacionamento recebendo, porque ela fica recebendo as pessoas, isso quando ela não vai para o Ministério Infantil depois. E agora eu queria orar por eles, que Deus fortaleça vocês. Um
desafio de plantar uma igreja nos Estados Unidos. E orar por vocês. Vocês não estão aqui à toa. Que vocês sejam... A minha oração quando eu estava vindo para cá foi assim: Deus, que aquelas pessoas que vão ouvir hoje entendam que Deus trouxe vocês para cá para esse movimento, para criar aqui uma igreja que não existe, e que vocês se sintam encorajados a isso. Não cedam às pressões de deixa eu ir procurar uma mega church aqui em Orlando. É tão fácil, né? É tão mais fácil, mas isso aqui vai dar muito fruto. Amém? Jesus, quero orar por essa família, quero orar agradecendo porque o Senhor os trouxe para cá e pedir que o Senhor fortaleça o pastor Neto, a Érica, seus filhos, que o Senhor continue inspirando o coração, dando para eles visão, segurança, convicção, aquela paz que vem do alto, de que o Senhor é o pastor deles e já tem tudo preparado, o Senhor tem tudo planejado para essa igreja, e dê para eles as coordenadas, para eles cooperarem com o Senhor cada vez mais. Coloca sabedoria, amor no coração, perseverança, que o movimento do Teu Espírito na vida deles seja um movimento forte, apontando sempre para o Senhor, que eles vejam sempre a Sua cruz, que eles recebam sempre o Seu amor, que eles ouçam sempre a Sua voz. Também oro por essas famílias que estão com eles, praticamente começando, que o Senhor possa usar essas famílias de um modo sobrenatural, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos, com bênçãos materiais, para que eles possam investir, com amor para que eles possam abraçar, com saúde física para que eles tenham disposição de construir, capacitando espiritualmente com dons para que eles usem os seus dons para comunicar e estabelecer o seu reino. Cerca, ó Deus, este lugar, cerca esta igreja que está nascendo e faz uma obra sobrenatural. Eu quero pedir para o Senhor que o Senhor derrame aqui tudo que o Senhor já separou para essa igreja, que eles recebam com o coração aberto e com as mãos e os pés prontos para trabalhar, para caminhar, para serem usados pelo Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ver essa igreja começando e que a gente possa ver o movimento do Senhor forte aqui, para a honra e glória do Teu nome, para abraçar não só os brasileiros, mas a comunidade internacional que o Senhor tem agregado nesse país. Oramos e pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.